Muito boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando a partir de agora mais uma edição do seu Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã. O escritor norte-americano Mark Twain disse certa vez que só existem dois momentos importantes na vida de um homem. São quando ele nasce e quando ele descobre o porquê. Fazendo política desde muito jovem, sem parar, Cássio Cunha Lima sempre demonstrou que havia descoberto o seu. Foi deputado constituinte, prefeito de Campina por 3 vezes, governador da Paraíba e senador da República. E aí, com o resultado das eleições de 2018, saiu de cena. Para quem faz política há tantos anos, passar um mês fora da política já seria muito tempo. Imagine 4 anos. É por isso que Cássio Cunha Lima, nosso convidado de hoje, tem gerado uma expectativa tão grande para este ano de 2022, esse ano de eleições. Longe do mandato e das disputas e até das entrevistas desde a eleição de 2018, ele está parcialmente de volta ao cenário e vai dizer hoje aqui no Frente a Frente até onde ainda pretende chegar, qual é o seu verdadeiro porquê na política e na vida. Cássio Cunha Lima, no Frente a Frente, a partir de agora. Muito boa noite, Cássio Cunha Lima. Obrigado pela sua participação aqui no Frente a Frente. Você que fala aí direto de São Paulo para toda a Paraíba a partir de agora. Boa noite. Boa noite, Luiz Torres. Prazer poder estar lhe reencontrando depois de tanto tempo. De fato, eu estava vendo a abertura do seu programa, estou sem conceder entrevistas há bastante tempo. Foi uma opção que fiz, né, diante desse novo momento da vida. Saudar todos os telespectadores da TV Arapuã, o meu boa noite. Já talvez comentando a sua abertura, eu posso dizer que a vida é muito curta para você fazer uma coisa só, né? Durante muitos anos, de fato, eu me dediquei à política nos mandatos diversos que exerci e 2018 não fui reeleito para o Senado. O meu desejo era estar no Senado, tanto é que eu disputei a eleição, mas tenho que acatar a decisão soberana do povo da Paraíba, que não me quis de volta no Senado. E a partir daí tive que me reinventar, né? Tive que cuidar da minha vida, trabalhar, produzir. Eu faço hoje no segmento privado, dando um novo tempo, né? Dentro dessa perspectiva que a vida é muito curta para você fazer uma coisa só. Então Deus, quando aparentemente está fechando uma porta, Ele está, na verdade, escancarando um portão inteiro. Hoje eu tenho uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais sossegada do que tinha quando estava na política. A política é uma atividade que ela quer por inteiro, não quer uma parte sua só. A política ele quer por inteiro, ele quer todo. Então ela é muito egoísta nesse aspecto. Foi isso. Se assemelha talvez a um plantonil de UTI, né? Foi isso que esses 4 anos, quase 4 anos fora da política, lhe ensinaram? O que é que esses anos todos fora da política tem lhe ensinado? Olha, são vários ensinos. Primeiro, você mais atento para a família. Isso tem um valor, isso tem um preço. Eu hoje tenho um filho pequeno, que é Vinícius, né, do meu casamento com Jás, mas do meu primeiro casamento com Silvia, tenho Diogo, Marcela e Pedro. 4 filhos que eu amo profundamente. Hoje eu consigo, até pela maturidade, porque quando eu fui a primeira vez, eu era muito jovem, né? Tudo, de certa forma, aconteceu de forma muito precoce na minha vida. Eu casei cedo, fui deputado federal mais jovem do Brasil, fui o prefeito mais jovem da história de Campina Grande, fui o superintendente mais jovem da história da Sudene, fui o eleito mais jovem da história da Paraíba.
Então, tudo, de certa forma, aconteceu de forma precoce. Com os meus quase 60 anos, eu estou com 59, mas adoro dizer que estou com 60. Adoro dizer que estou com 60. Você tem um olhar mais maduro para as coisas, né? Você consegue valorizar mais as coisas mais simples da vida, as coisas que de forma verdadeira têm valor. Então, hoje eu procuro me dedicar mais à família. Além de Vinícius, né, que está com 4 anos, eu tenho o privilégio, Luiz Torres, de tomar nos braços Lucas e Letícia, que são os meus netos. Então, eu vivo um momento na vida, e esse momento passa assim, eu já sei disso. Quando você é jovem, você não consegue perceber que a vida passa rápido. Mas chegando aos 60, com os meus 59, eu consigo ter essa compreensão. E eu tenho o privilégio de tomar nos braços um filho e 2 netos. E eu sei que isso vai passar rápido. Então, eu estou aproveitando esse instante, essa pausa, que eu não sei se é definitiva, se é temporária, né, na atividade pública, para viver esse momento, desfrutar desse instante, agradecendo a Deus pela oportunidade que foi concedida. Graças a Deus, trabalhando, produzindo. Né? Às vezes você fica pensando, será que eu só dou certo na política? Não, estou dando certo também na minha atividade privada, que me enche de alegria, né, me traz felicidade também, para saber que você é capaz de fazer outras coisas além de uma atividade pública que muito me honrou, claro que muito me honrou, mas que hoje já não faz parte do meu cotidiano. Ô Cássio, isso que você está falando, tudo isso que você está falando aí, foi preponderante para você definir que não será candidato nas eleições de 2022? Ou essa minha pergunta será respondida com a resposta assim: quem disse que eu já defini que não sou candidato? Não, eu não sou candidato. Eu já disse, eu indo aqui para não sou candidato. Eu não estarei disputando nenhum cargo. Eu acho que é bom você ter uma geração nova chegando na política da Paraíba. Você tem um Efraim Filho, um Pedro Cunha Lima, um Hugo Mota, né, para citar apenas 3 nomes. É uma geração nova que chega. A política precisa também, e sobretudo a política de renovação, de um olhar contemporâneo, um olhar novo, diferente. Eu acho que a minha atribuição foi dada ao meu tempo, o tempo hoje é outro, é preciso renovação, é preciso trazer essa geração jovem, nova que chega, com um olhar diferente, um olhar de mudança, de transformação, que esses podem fazer mais. E quem sabe, enfim, isso não está claro na minha cabeça, se ainda um dia eu vou disputar uma eleição. Uma certeza eu tenho, esse ano não sou candidato. E é um conjunto de coisas que me fizeram tomar essa decisão. Não é um fator único, né? Não é um fator isolado. É uma ponderação que você faz, você mede as coisas, coloca numa balança, reflete, pensa, depois você decide. Então, a decisão foi tomada de forma muito serena, de maneira tranquila, né, consciente do que estou fazendo. A minha contribuição talvez já tenha sido dada, né? Me dediquei muito em todos os mandatos que exerci. Eu trabalhei sempre com integridade, com honestidade, com seriedade, com decência, e graças a Deus, todos os mandatos que pude exercer. E aí tem um momento que você dá uma pausa, né? Você vai fazer outra coisa na vida para que tenha essa renovação, né? Eu vou repetir, a vida é muito curta para você fazer uma coisa só. Então, para ficar bem claro, Cássio... Não é isso, Só para ficar bem claro, você não é... Porque, para além de todas as especulações que se criam, e todas as, enfim, ou fantasias ou não, mas de que você seria candidato...
seria candidato ao governo, é candidato ao governo, é candidato ao Senado, vai mudar uma chapa, Pedro não é candidato, vai para ali, você pode ser candidato ao Senado até na chapa de outros candidatos. Para além de todas essas especulações, você está dizendo claramente, serenamente, de que não terá o nome nas urnas nas eleições de 2022. Não serei candidato. Isso é uma decisão tomada, é uma decisão irreversível, né? Essa decisão está tomada, ela foi refletida, foi pensada, foi ponderada e é uma decisão que tá tomada. Não serei candidato nessa eleição de 2006. De 2022, perdão, 2006 já ficou para trás, 2022. Agora, quando você diz assim, não serei candidato nessas eleições de 2022, você deixa ali uma janela aberta ou você está ali meio que mencionando já uma aposentadoria, e nesse caso seria precoce na política, você vai fazer 60 anos ainda teria aí uma estrada, né, na política. Você está já prevendo essa aposentadoria precoce na política? Ou definitivamente você não tem condições aí de dizer isso tão claramente como está dizendo em relação a 2022? É porque muitas pessoas acham que fazer política é só com mandato eletivo. Você pode fazer política sem mandato, né? Você pode ajudar a sua gente, a sua cidade, o seu estado, ao seu povo por outros instrumentos, fazendo política sem mandato. Eu continuo ajudando a Paraíba, pode ter certeza. Tenho feito ações que não divulgo, que não anuncio. Acho que não é o caso de ficar propagando isso que eu posso fazer, né? Investimentos que eu consigo levar para a Paraíba, ações de filantropia que eu consigo atrair, fruto do meu trabalho no setor privado. Então, a solidariedade que presto sempre que posso às pessoas que me demandam. Enfim, você não precisa de um mandato para fazer política, nem tampouco para fazer o bem, né? Eu continuo fazendo bem às pessoas, porque é da minha índole, é da minha formação, foi o que eu aprendi em casa com meu pai, é o que eu convivo todos os dias com a minha mãe, tenho o privilégio, né, de ter minha mãe ao meu lado, né, vigorosa, com saúde. Essa é a maior bênção, né, que se pode ter a essa altura. E, portanto, esse ano não sou candidato, não sei se serei na eleição daqui a 4 anos. O que é mais fácil, Luiz Torres, é você dizer não em cada eleição, porque não é a primeira vez que meu nome foi especulado como candidato. Na eleição passada para prefeito, né, tivemos as eleições municipais, meu nome era lembrado e todo mundo dizia, Cássio vai ser candidato, Cássio vai ser candidato, e eu não fui candidato. E aí muita gente especulava, 2026, 2022, Cássio é candidato, não sou candidato. Eu vou pulando, eleição a eleição, até que, né, o tempo da decisão chegue. Enfim, eu não tenho aflição, eu não tenho ansiedade em relação a isso. Até porque a política ela deve ser encarada como uma prestação de serviço, uma contribuição coletiva, não é propriamente uma carreira, uma profissão, né? Eu não sou um carreirista, eu vinha dizendo isso, eu não sou um carreirista. As oportunidades foram surgindo e eu vinha disputando as eleições e cumprindo um papel, né, que eu exercia na política do Estado. No momento que a sociedade, que o nosso povo decidiu, não quero você no Senado, acho que o seu trabalho, algumas pessoas até dizem, seu trabalho foi bom, foi bem feito, você foi um bom senador, mas até pela regra dos 2 votos, a eleição de 2 votos tem um paradoxo, né? Você termina sendo derrotado pelo seu próprio eleitor quando ele faz uma segunda escolha, né? Em alguns países, como é o caso da Argentina, a eleição, quando feita para a escolha de 2 senadores, o eleitor escolhe um senador e os 2 mais votados são os eleitos. O telefone deve estar tocando aqui, é Saulo Lima. O meu é Saulo V, está tocando insistentemente. Eu estou recusando. Se alguém tiver... Daqui a pouco, Saulo, no final do programa, a gente vou deixar um espaçozinho, talvez consiga aqui selecionar de alguns telespectadores para fazer aí alguma pergunta ao senador Cássio daqui a pouquinho. Aguarda essa ansiedade aí que daqui a pouquinho o telespectador participa. Agora, Cássio, como é que você sente... Então é isso, só para concluir. Então, o resultado da eleição de
né, não me permitiu ir para o Senado, por uma série de razões. A partir daí, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me submeter à soberania do voto, analisar as consequências disso na minha vida pessoal e tocar em frente, né? Levantar a cabeça e tocar em frente. Foi o que eu fiz, né? Com um coração cheio de agradecimento por tudo que a Paraíba me ofereceu ao longo de quase 40 anos de mandato. Foram 35 anos de mandato que exerci no nosso estado. Só para ficar claro, você hoje está advogando para um escritório só, para várias empresas, só para quem não tem essa informação. Aliás, qual é o seu exercício hoje? Eu faço muito mais o que se chama de advocacy, né? que é um aconselhamento, uma consultoria, uma orientação, do que propriamente lides jurídicas. Eventualmente tem demandas judiciais, né? Atuo também em demandas judiciais, mas eu uso muito mais a experiência, né, acumulada ao longo desses anos para orientar, fazer relação institucional, inteligência política, análise de cenário, né, análise de conjuntura e ter, naturalmente, esse olhar de quem esteve por 3 mandatos numa prefeitura, por 2 mandatos num governo estadual, a passagem mais recente pelo Senado, e lá atrás, no início, na origem disso tudo, como deputado constituinte que fui. É inegável que acumulei uma experiência, uma vivência, e isso funciona, né, para esse trabalho de aconselhamento, para esse trabalho de consultoria que se faz, né, essa ação de advocacy, que é a expressão estrangeira que se usa, que é o trabalho que eu realizo na atualidade. Bom, como é que você sente, o que é que você sente quando você vê Pedro Cunha Lima candidato ao governo da Paraíba? O que é que passa na sua cabeça aí? Passa 1990 com o Ronaldo, passa 2002 com você próprio na sua campanha. O que é que você sente aí quando você vê Pedro nessa disputa? Em primeiro lugar, o sentimento de muita esperança. Muita esperança. Conheço a integridade de Pedro. Pedro não é apenas íntegro, honesto, direito, ele é sobretudo corajoso, porque é preciso ter coragem para determinados enfrentamentos. Né? Tem muitas coisas que estão fora do lugar, que cabia no tempo em que até eu era governador, que meu pai foi, que Buriti foi, que Wilson Braga, né, que outros governadores foram, mas que não cabe mais de hoje. E Pedro é contemporâneo, ele é moderno, ele é atual, e ele traz essa esperança, né, de correção de coisas que o tempo atual exige que sejam corrigidas. Então, além da esperança, Pedro me traz muita confiança, exatamente pela honestidade que ele tem, pela integridade que ele tem. E Pedro tem, na sua ação, uma força maior do que as palavras, porque o que Pedro fala, ele faz. Né? A ação é muito mais forte do que a palavra. Você vai para o gabinete de Pedro, e o gabinete de Pedro é o que menos gasta dos recursos destinados aos deputados. Pedro, né, renunciou à aposentadoria especial que os deputados têm. Eu vou dizer aqui uma coisa que talvez, né, não seja nem compreendido. Eu, antes de qualquer coisa, sou pai dele, né, e, portanto, tenho orgulho. E tenho muito orgulho, né, de tudo que ele faz. Quando ele foi tomar a decisão de renunciar, né, essa aposentadoria, pense no seu futuro, porque essa regra não foi você que criou, é uma regra que tem para todo mundo. Ele disse: pai, para o que eu defendo, eu não posso aceitar isso. Então ele renunciou à aposentadoria especial, renunciou ao auxílio moradia, economizou mais de 5 milhões só no gabinete. Então as ações de Pedro falam por si só e dá fundamentação a todo um conjunto de privilégios que ele faz e que de fato precisam ser combatidos, porque não há mais como aceitar que situações que vêm perdurando no Brasil continuam existindo tempo sem fim. Então, o meu primeiro sentimento em relação a Pedro é de esperança, porque conheço a integridade dele, conheço a coragem que ele tem de enfrentar determinados temas e, sobretudo,
o vigor com que ele faz essa defesa. Ele o escuta, Cássio, ele o escuta. Você falou aí de um aconselhamento que deu e ele rebateu naturalmente, mas ele escuta mais do que você escutava Ronaldo, por exemplo. Qual é o grau aí dessa abertura que ele dá para lhe ouvir e naturalmente, enfim, cumprir ou seguir ali o seu aconselhamento? É como quase toda relação de pai e filho. Escuta, escuta, escuta e faz o que quer. É sempre assim, né? É sempre assim. Foi assim com meu pai. Meu pai me aconselhava e eu escutava, ponderava ali, me tomava as decisões, né? Eu fui prefeito, fui governador e nunca fui um fantoche na mão do meu pai. E meu pai, né, eu tenho por ele uma adoração verdadeira, né, um orgulho imenso. Né? Eu encho a boca para dizer que sou filho de Ronaldo Cunha Lima, mas eu era autônomo nas minhas decisões. Meu pai me aconselhava aqui e acolá, mas quem decidia era eu. Com Pedro é uma conversa de pai e filho, de homens adultos, onde ele pondera e escuta não só a minha opinião, como de tantas outras pessoas, e ao final e ao cabo, no final do dia, ele vai lá, pondera tudo que foi dito e toma as decisões dele. Com autonomia, com independência, como deve ser. Por exemplo, tem um trecho ali, uma parte, né, do discurso que Pedro tem colocado nessa pré-campanha, que ele tem repetido isso em entrevistas. Ele fala, por exemplo, do orçamento da Assembleia Legislativa da Paraíba. Ele acha um orçamento muito volumoso para 36 deputados, e ele inclusive faz a comparação, olha, você pegar ali tantos milhões para 36 deputados e um valor bem menor para 21 mil estudantes da UEPB, enfim, é algo desconexo, é algo que precisa ser corrigido. E ele mesmo revela que muita gente aliada ali, chega próximo a ele e diz, mas olha, Pedro, não fala nesse tema, esse tema é ruim para a política, é um tema que afasta os aliados, os deputados aliados, fica todo mundo assustado achando que você, sendo eleito governador da Paraíba, vai meter uma canetada aí em todo mundo. Nesse ponto específico, por exemplo, o político Cássio, o pai Cássio diz o que a ele? Você tá na lista daqueles que dizem, Pedro, não toca nesse assunto, ou não, você está dizendo que é momento de tocar nesse assunto? É um tema que você não tem como fazer reparo. Acho que a gente teve alguma fugazinha. Você pode achar normal que 36 deputados disponham de um orçamento maior do que uma instituição que também é pública, com 20 mil alunos, com tantos mil professores e funcionários. Está fora de lugar, está errado. Inclusive, eu posso falar disso muito à vontade, porque como governador, nós garantimos a autonomia financeira da UEPB e já da segunda metade do meu mandato para o final, o orçamento da Universidade Estadual da Paraíba era maior do que o orçamento da Assembleia. Isso já foi vivido na Paraíba. A Paraíba já teve um tempo em que o orçamento da universidade pública, com seus mais de 20 mil estudantes, tantos mil professores, eu já não tenho atualizado quantos são os professores da UEPB, né, mas seguramente mais do que 36, porque está errado. É óbvio que está errado. Não é possível que a Assembleia Legislativa, com 36 deputados, tenha um orçamento maior do que a da Universidade Estadual, com toda a sua capilaridade, toda a sua importância. Então, o Pedro está corretíssimo nessa observação crítica que faz. E essas mudanças fará com diálogo, né? Vai conversar com a própria Assembleia, vai conversar com a sociedade, vai trazer a comunidade universitária, vai dar transparência a essa discussão para que as coisas sejam feitas de forma correta. Repito e insisto, Pedro tem toda a razão ao dizer que está errado que o orçamento da Assembleia para atender 36 deputados seja maior do que o orçamento da UEPB para atender mais de 20 mil estudantes. Está errado, claro que está errado. Cássio, você acha que Pedro, nessa campanha, inclusive para poder, enfim, combater ali com os adversários, ele lhe renega
ele renega Cássio Cunha Lima. Ele, na verdade, quando é perguntado sobre isso, na verdade, os adversários usam muito o seu governo, usam muito a sua trajetória política para tentar ali confrontá-lo ou atingi-lo de alguma forma. E ele sempre diz muito nas entrevistas que tem muito orgulho, né, do que você construiu aqui na Paraíba, mas ao mesmo tempo ele também não gasta minutos fazendo defesa, ele pula logo o assunto e diz que, inclusive, era criança quando você foi governador e ele não pode estar fazendo, se responsabilizando ou fazendo ali esse debate. Ele quer puxar o debate para o presente, quer puxar o debate para o futuro. De uma forma geral, minha pergunta é, você acha que ele, de certa forma, o renega ou precisa renegá-lo nessa campanha? Não, o que ele precisa fazer é o que ele faz, olhar para o futuro, olhar para o amanhã. Não há nada mais atrasado do que você debater o passado. Debater o passado para quê? Para alimentar a politicagem, para alimentar a continuação de problemas, a continuação de disputas. Essas disputas velhas, essas disputas cansadas, não vão levar a Paraíba a lugar nenhum. E Pedro, portanto, tem essa visão para o futuro, para o amanhã, livre das brigas do passado, livre das disputas de ontem. O que é preciso é olhar para o hoje, né, para construir o futuro. Claro que tendo como uma referência o passado, apenas como essa referência, mas sem ficar preso àquela Paraíba que nós não queremos, que não traga mais soluções para problemas que são recorrentes, que são arrastados. Tivemos avanços aqui e acolá, avanços no meu governo, avanços no governo de Ricardo, avanços no governo de Buriti, avanços no governo de Ronaldo Cunha Lima, de Wilson Braga. Cada governador ao seu tempo, né, teve uma contribuição dada com seus defeitos, com os defeitos mais graves, defeitos, né, que muitas vezes não são defeitos, são crimes. Né? Eu não cometi crime. O fato é que você tem situações em que você descamba por crime, que gera prisão, etc, etc. Eu não quero polemizar nisso. O debate agora é o presente e o futuro. E é o que Pedro faz, né, de ter um governo como o atual, que falhou de forma muito grave em temas que são importantes para a população, né, desde a saúde, passando pela educação, pela economia, né, o comércio, os pequenos comerciantes, o empresário de pequeno porte, o empreendedor sofreu e sofreu muito. Muitos baixaram as portas de forma definitiva por uma incompreensão, por uma insensibilidade do governo, fora os desafios éticos que o governo atual também enfrenta. Então, Pedro faz o que tem que fazer, né? Não vai entrar nesse rame-rame, porque o governo atrasado como né? É um governo atrasado, retrógrado, quer fazer uma política atrasada, quer fazer um debate retrógrado e tenta puxar o Pedro, para esse campo. Ele não entra nesse jogo, ele vai para o futuro, ele vai para o amanhã, ele quer saber as soluções dos problemas. É importante olhar para o futuro para apontar soluções para os problemas atuais. O resto é política velha, é política antiga, política ultrapassada, e talvez por isso que eu não sou nem candidato, entendeu? Porque se eu fosse candidato eu ia estar nesse rame-rame também, porque eu tenho um histórico, né? Eu estou preso a esse passado também. Pedro vem muito mais liberto, muito mais solto, para dar o ponto de futuro que a Paraíba precisa, com esse olhar para o amanhã, fora dessa política atrasada de rame-rame que não leva a lugar nenhum. E só alimenta os que estão no poder. Essa que é a verdade. Bom, dentro dos bastidores, eu vou querer falar sobre um pouco de conjuntura nacional, Cássio, para você dar uma analisada aí de Brasil para a gente, mas você está participando dos debates mais de bastidores, desse, vamos chamar de, como você usa a expressão, desse mimimi mais específico da construção das articulações, e aí está acompanhando o cenário. Por exemplo, você está trabalhando para que o Republicanos, que é um partido que está na base do governador João Azevedo, de fato está anunciando apoio a Efraim Filho como candidato ao Senado, vá de vez para a chapa de Pedro Cunha Lima e possa indicar o vice de Pedro, por exemplo? Olha, esse é um diálogo que vamos procurar fazer. Pedro já disse, né? Rui Carneiro também já disse, Efraim Filho não precisa nem anunciar. É claro que
o Republicanos é um partido extremamente importante, né, na Paraíba, no Brasil, tem quadros formados por líderes de muita relevância, né? Não me refiro apenas ao deputado Hugo Mota, ao deputado Wilson Santiago, eu me refiro a Adriano Galdino, que é o presidente da Assembleia, né, que tem uma liderança inequívoca hoje na Paraíba e que é um ator importante no processo político eleitoral do nosso Estado. Como a política tem como essência o diálogo, é claro que estamos abertos, que Pedro Efraim Filho, né, o nosso campo de aliança e o nosso campo político está aberto a conversar com republicanos. O que não é razoável é você simplesmente fechar a porta e achar que não dialoga, não conversa. O que aconteceu na Paraíba, Luiz Torres, foi um clássico exemplo de soberba, de arrogância. Porque se você fizer uma retrospectiva não muito distante, mais ou menos há um ano atrás, no imaginário do governo, em parcelas importantes da imprensa, não ia ter nem eleição, né? Não tinha eleição. A sociedade não ia ser chamada para decidir, para debater, porque já se tinha uma certeza que o governador João Azevedo estaria reeleito, numa soberba enorme, num desrespeito ao poder de decisão do povo. Hoje, nós já temos uma certeza absoluta, a eleição vai para o segundo turno. Com 4 candidatos competitivos, é a primeira vez que você vai ter na história política da Paraíba, pelo menos essa história recente, a que eu acompanho, que você acompanha, né? A Paraíba sempre teve uma política bipolarizada. Isso, um contra o outro. Um contra o outro. Hoje você tem um cenário onde você tem 4 candidatos que são competitivos, 4 candidatos que têm suas propostas. E aí, Cássio, me permita, dentro dessa leitura, que é uma leitura mais complexa de fato ao longo dos últimos 20 anos ou 30 anos, por exemplo, aqui na Paraíba, geraria um segundo turno diferenciado também, porque geraria um segundo turno com forças que ficariam de fora, na verdade o segundo turno só cabem 2, com essa previsão de aliança ou não. Então, eu lhe pergunto de forma muito clara, num eventual segundo turno, vocês estão abertos, e aí você defende, eu estou perguntando naturalmente a pessoa de Cássio Cunha Lima, cada um deve ter sua leitura, mas você estaria aberto de fazer a defesa de uma aliança com Veneziano Vital do Rego, por exemplo, ou sendo Pedro no segundo turno, ou sendo o próprio Veneziano, mas isso estaria dentro do roteiro de vocês, estarem aliados no segundo turno, todos contra um outro candidato, ou todos contra João, por exemplo, e aí Veneziano estava nesse campo de aliança, ou Nilvan Ferreira? A análise que eu faço, só para concluir o raciocínio, é que, de fato, o cenário político da Paraíba mudou muito. O governador João Azevedo, ele passou o primeiro ano do governo, Luiz Torres, né, com medo da Operação Calvário, né, literalmente fugindo da polícia, esse aqui é o fato, porque você viu um conjunto de delações, secretários sendo presos, autoridades ou ex-autoridades sendo presas. João Azevedo tinha consciência do que fez, ele sabia que tinha participado de todo aquele esquema, porque foi aquele esquema criminoso que o elegeu. Então, no primeiro ano, ele ficou assustado, busca e apreensão, é porque as pessoas esquecem. Mas, pela primeira vez na história da Paraíba, se registrou a Polícia Federal entrando na Granja Santana, residência oficial do governador, entrando no Palácio da Redenção, sede oficial do governo da Paraíba, para fazer uma busca e apreensão contra o governador do estado. Então, no primeiro ano, delações de secretários, com provas, com gravações, prisões, busca e apreensão na Granja Santana, no Palácio da Redenção. O governador João Azevedo ficou o primeiro ano fugindo da Operação Calvário, com medo de ser preso, com medo de ser afastado do mandato. Essa que é a verdade. As coisas acalmaram um pouco mais, veio a pandemia. Quando chegou a pandemia, ele passou 2 anos se escondendo do vírus. Ao contrário do que fez, por exemplo, o prefeito Romero Rodrigues, de Campina Grande, que foi para a rua, né, foi para junto da população, nos hospitais, nas UPAs, enfrentando o drama da população, o medo que as pessoas tinham. Hoje, graças a Deus, as coisas estão mais calmas. Eu tive Covid agora recentemente, você teve Covid recentemente,
a vacina tem, né, acalmado, diminuído o número de mortes, mas a ameaça era de morte. E quem foi governante que teve coragem de ir para a rua, como o Romero teve, recebeu o reconhecimento da população. O que é que João Azevedo fez? Se acovardou, se trancou na granja, né? Chega a essa altura do mandato, o governador do estado não visitou pessoalmente, se brincar não, 100 cidades do estado. Nunca botou os pés como governador, porque primeiro ano fugindo da Calvários, 2 anos fugindo do vírus, e agora que ele está correndo atrás do prejuízo. Segundo turno, por tudo que nós estamos avaliando, né, pela proposta de Pedro, pelo sentimento de mudança que o eleitor da Paraíba vem tendo, pela sintonia de geração com os mais jovens, por essa integridade, essa honestidade que Pedro traz na sua conduta, na sua ação. Não é palavra, não é blá blá blá, não, é a ação de Pedro. A ação de Pedro vale mais do que 1000 palavras. Assegura a ele, né, uma chance gigantesca de estar no segundo turno. As pesquisas já mostram ele, né, com esse potencial de estar no segundo turno. E aí no segundo turno vai se conversar não com pessoas, mas com partidos, com lideranças, com agrupamentos sociais para se construir essa nova etapa da eleição. Mas aí entra a possibilidade de conversa com o veneziano, com o Ricardo Coutinho, com o Nilvan Ferreira. Não, veja só, isso vai para o campo das hipóteses e eu estou destreinado, mas não desaprendi de todo não, Luiz Torres, né? Você não responde uma pergunta dessa na base da hipótese. Eu estou fora da política há algum tempo, destreinado, enferrujado, mas você não responde uma hipótese como essa. O que eu estou afirmando é que eu tenho convicção, né, pelo que percebo do sentimento de mudança que domina a maioria da população do Estado que é uma mudança, né? O atual governo é um 0 a 0, uma bola para o lado, é um governo que fez a Paraíba, enfim, ficar parada, porque é um governo que não tem energia, que não tem disposição, que não tem gana, não tem força. É um governo que perdeu o primeiro ano fugindo da polícia, 2 anos fugindo do vírus, e agora que está correndo atrás do prejuízo, perdendo aliado todo dia, né? Faz uma gestão administrativa terrível, uma gestão política precária, e o resultado está aí. Há 1 ano atrás era soberba dizendo que não tinha nem eleição, hoje tem eleição sim no segundo turno, e pode escrever, se brincar, João Azevedo nem no segundo turno vai. Por isso que não dá para fazer hipótese de segundo turno. Tá. Então, não dá para responder a pergunta na base da hipótese. Olha só, eu preciso pagar aqui um intervalo, mas antes de eu fazer 2 perguntinhas também nesse campo mais político. A gente não concluiu o nosso debate sobre a sua visão sobre o nome ideal para ser vice de Pedro. Ele já está ali com o Efraim Filho como candidato ao Senado, até inclusive reeditando um pouco ali 2002, né, em que você era candidato ao governo, com o Efraim Moraes candidato ao Senado. Quem que seria o nome ideal para vice? Você acha que o vice tem que ser de João Pessoa? Lhe pergunto que nome seria esse? E, enfim, Samuca Duarte, por exemplo, aqui da TV Arapuã, seria um nome? Olha, eu acho que não é momento de estar simplesmente fulanizando. Eu tô, Luiz Torres, recebendo aqui pelo WhatsApp alguns comentários que a nossa conexão está travando bastante. Eu não sei como é que está aí. No começo estava, mas agora tá melhor. Logo no comecinho, mas agora tá bem. Aqui para mim, eu tô aqui eu tô num quarto do hotel em São Paulo, né? Aqui o sinal está chegando bom para mim, porque talvez pudesse tentar sair. Eu estou no computador, pudesse mudar para o celular para tentar o 5G, enfim, mas essas mensagens talvez sejam um pouco mais do início do programa. Agora tá bem, agora tá bom. Tá bom, então tá ok. Então, acho que não é a hipótese simplesmente fulanizar mais uma vez. João Pessoa, né, a grande João Pessoa, ter uma representação numa chapa, geopoliticamente falando, é muito importante. Claro que é muito importante. O sertão, né, estar representado geopoliticamente numa chapa é muito importante. É claro que é importante. Então, essas coisas são construídas ao longo do tempo nas conversas. Você tem um fato que está posto, que não pode deixar de ser analisado. Pelo que eu tenho acompanhado, eu não acompanho no detalhe, tá, Luiz Torres? Eu não tenho sequer tempo de acompanhar o detalhe como eu acompanhava no passado. Hoje eu vejo as coisas de forma mais macro. Mas eu vinha acompanhando
né, a discussão que o Republicanos fazia com o governo de indicar o vice na chapa do governador João Azevedo. E, de repente, o governador diz, não, que essa vaga é do PP e o PP que vai indicar a vice. Vamos conversar com republicanos. Republicanos têm quadros. Tem quadro não é para vice só, não. Tem quadros para Senado, para disputar governo do Estado. Essa coisa você não pode menosprezar, né, quem quer que seja. Sobretudo, alguém que até bem pouco tempo, ainda hoje, é aliado, né, do governo e termina recebendo um tratamento que aparentemente não é adequado. O que é que isso acontece? Abre um espaço político, porque, ao contrário do que o governo enxerga, que o republicano não tem quadros para indicar um vice, eu já enxergo que o republicano tem quadros para indicar vice, senador, governador. É um partido muito importante. Tá, mas quando você fala isso, só para não gerar mais especulação, quando você fala isso, não está na agenda de vocês fazer uma reformulação da candidatura de Pedro e conversar com republicanos para lançar candidato ao governo? Não. Você está fazendo uma leitura da qualidade dos integrantes do partido. Estou fazendo a leitura da qualidade do partido. É óbvio que você faz essa leitura quando você senta, né, numa mesa para discutir, você tem que discutir de igual para igual. Agora, Pedro já tem uma candidatura posta. É irreversível a candidatura de Pedro, é irreversível. Já tem um tempo percorrido, isso consolida uma posição dele. E vamos conversar, né, com republicanos, com outras forças políticas, partidárias. A nossa conversa não será apenas, né, com partidos e com políticos. A conversa principal é com o povo. A conversa principal é com a sociedade, que quer uma mudança, quer uma transformação. Os partidos são apenas vetores para essas transformações, porque a regra exige que as eleições sejam disputadas através de partidos. Mas o diálogo principal, o diálogo fundamental, é com o povo, com a sociedade, sobretudo os mais pobres, os excluídos, que estão sofrendo com a roubalheira da saúde, que estão sofrendo pela incompetência na gestão da educação, que sofreram na sua pequena economia com as medidas equivocadas que foram tomadas pelo governo, por esse estado de coisas que nós vivemos hoje. E é esse diálogo que será mantido com a sociedade, com o nosso povo, com a participação, claro, dos partidos políticos. Cássio, você falou aí no PP, nessa relação aí do PP indicando o vice do governador João Azevedo. E cria, na verdade, aqui na Paraíba tem uma situação um tanto quanto excepcional, porque o progressista do deputado Aguinaldo Ribeiro, do prefeito Cícero Lucena, está com o governador João Azevedo e, ao mesmo tempo, está lá com Bruno Cunha Lima, enfim, com sua base política em Campina Grande, a vice de Bruno Cunha Lima. Você, particularmente, olhando a política, você já acha que era momento do prefeito Bruno Cunha Lima ou da base em Campina dar tchau aos Ribeiro em Campina Grande? Olha, eu acho que a gente tem uma relação, né, de respeito mútuo. Né? Daniela foi eleita ao meu lado no Senado. A senadora Daniela, né, foi por mim votada, né, e aqui não estou fazendo nem outra coisa senão uma análise serena, uma análise tranquila. Eu tenho consciência plena que a ajudei muito na eleição. Né? O deputado Aguinaldo, né, foi deputado comigo quando eu era governador na Assembleia, foi meu secretário, tive a honra de tê-lo comigo no governo. Então nós temos uma relação de muito respeito mútuo. Eu acho que é um adeus dos dois lados. Né? Se chegou um caminho que divergiu, é normal, é da política. Temos aqui um desalinhamento. Isso não interfere, né, no respeito que eu tenho pelo patriarca da família Ribeiro, a começar por Edivaldo Ribeiro, pelo deputado Aguinaldo, pela senadora. Agora, é óbvio que tem um desalinhamento. Os projetos políticos já não estão mais convergindo. É natural que, com grandeza, cargos que possam estar sendo ocupados na Prefeitura de Campina Grande, sem que o prefeito Bruno precise demitir, possam ser entregues. É normal que assim se haja, né? É normal que assim se comporte. Estamos, né, seguindo um caminho diferente. É legítimo, todo mundo tem direito de seguir seu caminho. Está aqui os cargos de confiança que você nos entregou, estamos aqui devolvendo. Teve uma rusga, né, que poderia ter sido evitada. Né? Acho que a senadora Daniela tem todo o direito de se filiar no partido que ela quiser. Né? Ela foi convidada para se filiar
ao PSD pelo o ex-ministro Gilberto Kassab, mas eu acho que faltou uma ligação para o Romero. Eu acho que caberia uma ligação, né? Porque Romero vinha dispensando não só a Daniela na eleição dela para o Senado, na presença de Nivaldo como vice, né? O meu irmão, Ronaldo Cunha Lima Filho, foi o vice-prefeito de Romero no primeiro mandato, acho que quase todo mundo se lembra disso, não é todo mundo, mas a maioria que se envolve em política lembra. Ronaldo Filho, com muita grandeza, com muito despreendimento, né, deixou de exercer um direito que ele tinha, que era disputar a reeleição junto com Romero para facilitar, né, a composição com o PP, abriu o espaço para que Enivaldo pudesse ser o vice. Durante esse período de mandato, Enivaldo e Romero se relacionaram muito bem, né, muito bem. Quando chegou agora na eleição de Bruno Cunha Lima, aconteceu um fato inusitado, porque nós tínhamos dentro do PSDB, dentro da nossa base, que depois Bruno foi para o PSD, duas candidaturas. A do próprio Bruno, que hoje é o prefeito, e de Tovar Correia Lima, o deputado estadual. Eram duas opções ótimas que nós tínhamos, né? Tanto Bruno como Tovar seria uma ótima opção. E Romero, num gesto inusitado, né, pelo tamanho da liderança dele hoje em Campina, fez uma coisa que não é comum, definiu primeiro o vice. Eu nunca tinha visto isso. Primeiro você define o candidato, tá você perguntando quem é o vice de Pedro, quem é o vice de fulano. Tanto é que tem hoje 4 candidatos ao governo do estado e nenhum deles tem um vice definido. Ninguém. Em Campina Grande, na eleição passada, primeiro se definiu o vice. Olha, o vice é Lucas Ribeiro. Aí agora vamos decidir se vai ser Tovar ou Bruno. Vamos arranjar um prefeito para ele, né? Isso. Mas numa situação inédita, né, inusitada, Romero, né, com a nossa concordância, claro, havia uma concordância geral pelo respeito e pela relação que nós tínhamos, Romero decidiu, olha, Lucas é o candidato a vice. Aí na frente a gente vai decidir se vai ser Bruno ou vai ser Tovar. Foi Bruno, por uma série de razões, um gesto de desprendimento Tovar. Tovar contribuiu com a solução, né, abdicando de sua postulação. Então, eu acho que faltou um telefonema, porque Romero passou por um constrangimento enorme de saber pela imprensa. Inclusive, ele chegou a desmentir. A imprensa chegou a noticiar o fato da chegada da senadora Daniela e da tomada da presidência do partido, e Romero chegou a gravar um vídeo. Não, isso não existe, não fui avisado de nada, não sou nada disso. Horas depois, tudo aquilo estava a ser confirmado. Eu acho que faltou um pouco de cuidado. Dadas as relações tão boas que se tinha, eu acho que não custava um telefonema. Romero, fui convidado pelo presidente nacional do PSDB, o presidente do Senado, meu colega senador Rodrigo Pacheco, me convidou também, estou indo para o partido, estou indo para assumir a presidência, mas nada disso foi feito. E Romero foi tomado de surpresa, né, e recebeu isso como um gesto de hostilidade. Isso, obviamente, termina gerando uma moça, um arranhão grave na relação, por falta de um gesto, um telefonema. Faltou também, eu tenho que pedir um intervalo aqui, mas, enfim, os temas vão se somando aqui. Faltou também uma ligação de Romero para vocês, quando Romero começou a conversar com o governador João Azevedo, inclusive ensaiando ali uma aliança. Também houve, no mínimo, deselegância nesse sentido, Cássio? Não, porque Romero nunca teve uma conversa formal, oficial, com o governador, né? O governador nunca disse que conversou com Romero. Na reta final do processo, quando essa coisa começou a ganhar a imprensa, a rua, com desdobramentos, é que, salvo erro de memória, teve um encontro dos dois. Mas nunca teve uma conversa por baixo do pano, uma atitude de traição, de enganação, de passar a perna, de puxar o tapete. Não, é absoluto. Romero, super cobiçado, né, deixa a prefeitura com um tamanho político enorme, foi indiscutivelmente um prefeito extraordinário, um dos melhores prefeitos da história de Campina, né, não tenho dúvida disso, sai com um tamanho político eleitoral imenso. O governo queria, no ano passado, né, evitar disputa, estava naquele processo já de atração e de aproximação com o PP, e era essa a leitura que se fazia. Vamos trazer Romero, elimina um candidato à oposição, o PP já vem conversando conosco,
retira a possibilidade de candidatura do PP, que seria talvez da própria senadora Daniela, acabou, é WO, né? O que se dizia é isso, não tem disputa. E faltou combinar com o povo, que o povo não quer a reeleição de João. Esse é o fato. O povo não quer a reeleição de João. Você vê todos os estados, a gente sabe como funciona a Paraíba, Luiz Torres. Você, além de jornalista competente, diligente, também teve sua experiência, né, do outro lado do balcão, como secretário de comunicação. Uma pergunta bem simples, que as pessoas inteligentes saberão responder. Por que danado não sai pesquisa na Paraíba se o governo tem instrumentos poderosíssimos de recursos milionários, de patrocínio, de propaganda na TV Arapuã, no sistema Correio, no sistema Cabo Branco, nas rádios, controla blogs, financia com banner. A gente sabe como funciona isso, não é novidade para ninguém. Não sai uma pesquisa. Por quê? Porque as pesquisas não são boas para o governador. É o único estado que não tem pesquisa. A última que teve foi uma pesquisa que, quando as pessoas viram como é isso aqui, ninguém acreditou, essa foi a verdade. Por quê? Porque João não consegue chegar a 25%, 30% dos votos, porque o governo dele é desaprovado pela maioria da população. É um governo desaprovado, um governo ineficiente, maculado por corrupção, da sua origem maculado por corrupção, que não deu respostas a temas sensíveis na educação, na segurança pública, na saúde, na economia, questão do emprego. As pessoas estão sofrendo com desemprego na Paraíba. O CAGED saiu agora, a Paraíba perdendo postos de trabalho. Enquanto o Brasil comemora a diminuição do desemprego, a Paraíba vai na contramão, com o desemprego aumentando pelos dados oficiais do CAGED. Então, você tem uma situação em que nem pesquisa sai, e o governo tem instrumentos. Tu acha que, vamos lá, falar sério, se João tivesse uma reeleição tranquila, não estava pesquisa aí todo dia, toda semana? Não tem pesquisa, porque o governo abafa as pesquisas. Aí, com essa minha entrevista, vão comprar uma pesquisa e vão divulgar já já. Pode ter certeza, eu conheço esse jogo. Aí vai ficar Nonato Bandeira doido, vai ficar esse povo se esperneando para cá, aí daqui a uma semana, 10 dias, resiste uma pesquisa qualquer para sair uma pesquisa. Mas já começou pesquisa no Brasil inteiro, só não sai na Paraíba. Por quê? Porque o governador está atrás, o governador está em desvantagem. Com essa minha entrevista, vão correr e vão divulgar uma pesquisa já já. Eita, Cássio tá falando tudo aqui, viu? Esse seu discurso aí já tá com discurso, mesmo você dizendo que não é candidato, é discurso aí de candidato se fosse para as eleições. De quem tem experiência. Análise política de quem já viveu, já fui governador, já fui prefeito, sei como as coisas funcionam, sei como a banda toca. E essas mudanças, né, que precisam ser feitas, isso tudo precisa ser mudado. Por isso que Pedro tem esse olhar para o futuro, para o amanhã, para mudar também essas coisas. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco eu vou querer saber o que você acha do governo Jair Bolsonaro, tá? Rapidinho, um minutinho, a gente volta aqui frente a frente com Cássio Cunha Lima.